Muito bem, gente. Bom dia de novo, né? Para quem eu ainda não tinha falado. E hoje eu vou falar com vocês de uma outra parte da história. Deixa eu já abrir aqui, eu abrir a telinha. Acho que está aparecendo para vocês aí, né? Se não tiver, vocês me falam. A gente terminou. A gente falou na aula passada, na última aula, sobre a história da arte, né? Do movimento do Barroco e do Rococó. Então, nesse movimento, o que a gente via era já era uma despreocupação pode ser despreocupação, uma despreocupação dos artistas com a realidade propriamente. Eles estavam mais preocupados em opulência, em ostentar, eles estavam preocupados em mostrar cores e formas, mas não se preocupando tanto, né, com as formas nos seus quadros. Por exemplo, esse quadro aqui do Boucher, ele é um rococó, ele o Boucher é um pintor francês, né? Só que esse quadro não é proporcional. Se vocês prestarem atenção, né, ó, a coluna vertebral dessa mulher aqui deve ser bem comprida para conseguir chegar até a perna dela, localizada aqui, ó. Deve ser uma girafa essa mulher aqui. Aliás, girafa teria o pescoço maior. Então ela deve ser alguma outra coisa, mas não é humano. Então não tinha preocupação com a representação da realidade. A gente tem que lembrar, né, como eu falei, que era uma época de incertezas, é uma época de grandes incertezas na vida das pessoas, porque de um lado a igreja já não mandava, a igreja agora disputava, né, com os protestantes, e do outro lado o rei já não mandava também, porque agora os burgueses disputavam com o rei, disputavam o controle com o rei. Fora, né, um monte de guerra que teve na época, várias guerras por causa das novas colônias, guerra de território dentro da Europa, guerras religiosas, guerras dos reis e dos burgueses. Então, nossa, estava fervendo a Europa naquela época. Então, era tudo incerteza mesmo. E na arte, isso foi, como eu falei, né, quem começou esse movimento de ostentação, de opulência, foi a igreja, como forma de tentar atrair os fiéis, mas os burgueses também começaram a pagar, a patrocinar pintores. Não foi mais só a igreja que fez isso. E só que eles queriam dar a forma de arte que eles queriam, né? E aí surgiu o Barroco e o Rococó. Mas aí vamos avançar mais um pouco no tempo. Então agora, deixa eu voltar essa pintura aqui, que ela já faz parte de um desses movimentos, né? Mas agora, isso tudo que eu falei foi lá entre o século XVI e XVII. Agora a gente já está entrando no século XVIII, 1700 e pouco, até 1800. Nesse tempo, até 1800 e pouquinho também, né? Então, nesse tempo, o que estava prevalecendo na, no pensamento europeu era o tal do iluminismo. É nessa época que vão surgir os pensadores, os grandes pensadores da filosofia e das ciências sociais. O Rousseau, o Immanuel Kant, o Adam Smith, o Benjamin Bentham, entre outros. Esses caras, eles começaram a pregar, baseando-se, né, claro, baseando-se nos pensadores e cientistas do século anterior, como eu tinha falado, teve o Newton da física, teve o Descartes na matemática, teve o Galileu na astronomia, Galileu Galilei, aliás. Então,
eles já tinham feito um caminho para esses outros pensadores e filósofos e cientistas pensarem um pouco mais. Então, esse século vai ser chamado de o século das luzes, o século da razão, por causa desse movimento. Esses pensadores, eles começaram a descartar tudo que não obedecesse à lógica cartesiana. Esse nome cartesiano vem do Descartes, né? Porque ele que criou essa metodologia científica que a gente segue até hoje. Então, nesse tempo, dava-se muito mais valor para as relações sociais, e foi desse tempo também que começou a sementinha da igualdade entre os homens, da ideia, né, de democracia de verdade, de todos serem iguais diante da lei. Claro, né, a gente tem que lembrar que não é democracia de verdade, não é igualdade de verdade ainda, porque só quem era branco, rico e homem é que podia ser livre e igual aos outros homens brancos ricos, né? Então as mulheres e os escravos, porque ainda tinha muitos escravos na Europa nessa época, inclusive muitos desses pensadores da liberdade tinham escravos, mas, né, infelizmente, a humanidade até hoje tem escravos, né, infelizmente. Então, foi nessa época que começou a surgir a ideia da liberdade individual, e que foi, quase 2 séculos depois, se tornar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que a gente teve, que foi promulgada lá em 1948. Muito bem. Então, essa ideia do indivíduo enquanto ser livre afetou assim demais a forma do pensamento da época. Aí, só para lembrar, né, também foi nesse século que teve grandes revoluções que vocês certamente ouviram falar nas aulas de história. Então, isso aqui já ajuda para vocês relembrarem também. Foi lá no século XVIII que teve a Revolução Industrial Inglesa, que mudou a forma de se produzir as coisas no mundo, né, e acelerou ainda mais o capitalismo. Teve também a Revolução Francesa, em que a monarquia deixou de existir na França. Teve a independência dos Estados Unidos, o que começou o caminho, né, para se tornar a potência que é hoje. Teve já no comecinho do século XIX, teve as guerras napoleônicas, em que o Napoleão resolveu achar que era senhor do universo. Aliás, sempre tem um europeu, né, querendo achar que é o senhor do universo, ou um americano. E aí ele começou a guerrear contra todo mundo, e isso fez com que a família real portuguesa viesse para o Brasil, né, que gerou a independência do Brasil e tal. Então foi tudo nessa época, mais ou menos nesse século aí, de história da humanidade. E outra coisa importantíssima que surgiu nessa época, então a gente tem, além da questão do individualismo, um outro movimento que afetou muito a filosofia e a economia também, em geral, assim, né? Esses movimentos, eles definiram mesmo como a gente vive hoje. E definiram, inclusive, o motivo pelo qual vocês têm que treinar redação para o Enem. Foi nessa época também que surgiu isso, porque nessa época começou a se ter a ideia de que você, como indivíduo, deveria ser capaz de apresentar e sustentar suas próprias ideias. Você deveria ser capaz de, sozinho, com o conhecimento que você tem, sustentar as suas crenças e usar todo tipo de argumento válido, né? E aí surgiu toda a questão da hermenêutica e da retórica para definir o que que é um argumento válido e o que que não é. Mas foi daí que surgiu essa ideia de que você tem que ser capaz de sustentar suas próprias ideias, com concisão, clareza e outras características lá. E por isso que vocês até hoje têm que aprender texto dissertativo, porque o nosso mundo é organizado dessa forma. O pensamento ocidental é organizado
na forma de um texto de redação do Enem. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo, professor. Beleza. Bom, qualquer coisa, a gente podem perguntar, podem lançar pergunta aí que a gente para e conversa. O importante é que vocês vão retendo conhecimento aí. Mas então, duas características fundamentais. Cadê? Vamos começar por essa aqui. Duas características fundamentais, então, desse tempo que vocês têm que guardar e sempre lembrando, a arte, na imensa maioria do tempo, ela não é, a arte não vem espontaneamente. A arte é reflexo do que está acontecendo no mundo naquele momento. É sempre assim. Apenas recentemente que começou a haver alguns movimentos, alguns raros movimentos em que a arte afeta a forma de pensamento das pessoas. Mas geralmente é a forma de pensamento das pessoas que afeta a arte, na grande maioria do tempo da humanidade, aliás. Mas então, essa questão do individualismo e da nova lógica de razão do mundo, de se expressar no mundo, isso aí afetou também as artes. Como a gente estava agora no momento de pensar o indivíduo, lembrem-se, pensem principalmente isso dessa época e que vai afetar as artes dessa época. Antes, você tinha o rei e a igreja. Eles eram certos e pronto. Eles tinham a realidade, eles determinavam as verdades e pronto. E depois isso lá no Renascimento ainda, antes do Renascimento. Aí vem o Renascimento. Aí começa o Barroco, onde já não se tem certeza de nada. Aí agora vocês já têm, a igreja já está deixada de lado, e agora você já não fica pensando o que que a igreja ou o rei vai falar para você. Você mesmo, como indivíduo, vai ter suas opiniões. Então essa é a grande mudança dos séculos anteriores para o século XVIII. Eu, enquanto indivíduo, tenho meus pensamentos e nossa, vou dar valor para os meus sentimentos, para o modo como eu vejo o mundo e o modo como eu me relaciono com a natureza e com a sociedade. Então, essa é a grande diferença da época anterior. É nessa época que vai surgir essa ideia de individualismo que a gente tem até hoje, e a ideia de autoria também, né? Então, essa coisa que para nós é tão óbvia, né? Nossa, eu sou o único no mundo, eu sou individual, eu tenho meu sentimento, eu tenho meu ponto de vista. Isso aí é socialmente construído, pessoal. Isso aí não esteve desde sempre com a humanidade. Inclusive, existem sociedades em que isso nem existe até hoje. Então, vocês têm sempre que lembrar disso também, né? Tudo no ser humano é socialmente construído. Tudo. Não tem nada, não existe nenhum instinto que se sobreponha totalmente a alguma questão social. Até, por exemplo, o amor de mãe. O amor de mãe é socialmente construído, não existe um instinto de mãe. Se você voltar 150 anos no passado, criança não era nada. A mãe ia tendo um filho atrás do outro e ia jogando lá. Deixava para as crianças cuidar, para alguém cuidar. Se sobrevivesse, bem. Se conseguisse chegar até uns 6, 7 anos de idade, maravilha. Aí se tornava um mini adulto, né? Se não, não. Morria e pronto. Então, tudo isso é socialmente construído. Mas então, aí, já que nós temos essa coisa do indivíduo e do exagero dos sentimentos, né? Porque agora ele quer valorizar o que ele sente. Então, a gente vai ver isso refletido nas artes. Um dos grandes exemplos dessa época
E eu vou aqui focar nas artes plásticas, né? Porque vocês já ouviram falar, que aliás eu não falei o nome do movimento ainda, né? Esse grande movimento, com essas mudanças na forma de pensar o indivíduo e a burocracia, não é bem a burocracia, né? E a forma de se pensar a razão, é o romantismo, que vocês já viram nas aulas de português. É o romantismo que vai surgir agora e que vai trazer inclusive essas características vocês já devem ter aprendido lá nas aulas de português, de literatura, porque essas vão ser as características do romantismo. Essa coisa do individualismo, do sentimentalismo, do eu lírico, vai tudo surgir dessa época. Só que, como consequência, né, as pessoas também vão ter que se defrontar com os seus medos, com os seus sentimentos, e cada um vai fazer isso de uma forma. Esse artista que essa pintura que vocês estão vendo aí, é do William Blake. Ele é um pintor, ele foi, né, um pintor inglês, e ele, como todos nós, né, carregamos um monte de questões cristãs, porque ele também cresceu na sociedade cristã, carregamos um monte de questões de culpa, a gente é culpado de tudo, né? Todo mundo aqui vai acabar indo para o inferno de tanto pecado que existe. Então, ele transmitia essas questões de sentimentalismo dele pelas pinturas dele. William Blake, ele é meio místico também, né? Então tem outras afetações aí na pintura dele, além da questão religiosa. Esse quadro aqui é o Dragão Vermelho. É um quadro que chama O Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol. Quem já assistiu aquele filme com... Ai, como é que é o nome daquele ator? Famosíssimo. É um filme antigo que se chama O Dragão Vermelho mesmo. Então tem uma relação com esse quadro aqui. Um filme muito bom de suspense, de um serial killer. Um dia vocês procurem aí que é legal de assistir. Então, tinha essas questões religiosas, mas também tinha outras questões, né? Também tinha o erotismo, tinha a sexualidade das pessoas. Eu ia falar sexualização, mas sexualização é outra coisa. Tinha a sexualidade também das pessoas. As pessoas, como indivíduo, também queriam expressar isso. Então, um dos exemplos é esse quadro do Goya, o Francisco Goya, que foi um pintor espanhol. Essa mulher chama Maja, o nome desse quadro, aliás, é a Maja Desnuda, a Marra Desnuda. E aqui a intenção já não é igual, nesse caso aqui, mostrar apenas uma pessoa, mostrar apenas uma imagem de uma deusa, e apesar dela também, né, estar seminua, mostrar ela no dia a dia dela fazendo alguma coisa. Aqui a intenção, aqui a intenção é sexual mesmo. É como, tipo, fazer uma pornografia mesmo usando a imagem dessa mulher. Mas também o Goya fez a Maja vestida, né? Ele colocou também roupas nessa personagem que ele tinha tesão, sei lá. Mas percebam que essas roupas não são roupas que uma véia usaria. Porque aqui vai começar um outro movimento que praticamente não afeta a gente, né? Não nos afeta muito, mas que vai afetar os povos do atual Oriente Médio. É aqui que começa a crescer na Europa o preconceito deliberado contra o pessoal do Oriente Médio, e que se reflete até hoje, né, quando a gente ouve aquelas notícias de barcos de imigrantes que são afundados, ou de pessoas que surgem mortas nadando. Os corpos surgem boiando nas praias. Essa discriminação, esse preconceito vem dessa época aqui, em que os europeus achavam que os povos do Oriente Médio, eles achavam não, eles deliberadamente quiseram acreditar e criaram obras e
várias outras coisas para isso, inclusive artigos científicos, para mostrar, para provar para eles mesmos, europeus, que os árabes, em geral, eram pessoas preguiçosas, violentas e piores, e, e não dignas de confiança, e sexualizadas, e todo tipo de preconceito que a gente pode imaginar. Então, esse movimento, né, da discriminação dos, do povo do Oriente Médio, além, né, dos africanos que já eram escravizados, além dos americanos que eram tudo índio para eles, começa também nessa época. Mas isso não afeta a gente aqui. Nas artes, pessoal, como eu falei não, as artes no romantismo, elas vão focar principalmente na escritura, na literatura, né, na poesia, porque era uma característica desse movimento. É, tipo, você tinha que se sustentar e você tinha que sustentar até os seus sentimentos usando a razão e a escrita. Então, os grandes artistas da época vão ser os escritores. Então, tem pouca coisa de, de arte plástica mesmo, de pintura. Mas tem algumas coisas de música. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de música romântica. Música romântica, né? Vocês pensaram uma coisa totalmente diferente, mas vocês vão ver o que que era uma música romântica nessa época aqui. Deixa eu só abrir o arquivo. Vamos ver se vai rodar, né? Tomara que não trave para vocês aí. Eu vou fechar minha câmera aqui para ver se a transmissão chega boa para vocês aí. Ai, cadê? Como é que eu faço? Ah, peraí. Então, pessoal, o Beethoven, só para contextualizar, né? O Beethoven, ele foi um grande compositor da época, ele era um compositor austríaco, ele foi um compositor austríaco e ele é muito famoso pelas sinfonias dele. Vocês provavelmente já ouviram algumas, só que vocês não sabiam que eram dele, né? Então, essa aqui é uma das sinfonias. Aqui tem a legenda, né? Então vocês vão conseguir perceber o que que ele estava exaltando nessa música, que tipo de sentimento ele estava exaltando nessa música. Então vamos lá. Cadê? Aqui.
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Nada romântico. O que mais? O que mais, além de não ser nada romântico? Mas vocês não sentiram uma alegria enorme? Parece uma ópera. Segue o mesmo estilo da ópera. Embora tenha uma diferença, né, entre a sinfonia e a ópera. A ópera conta uma história. A ópera tem várias músicas, né, contando uma história. E a sinfonia não necessariamente conta uma história e vai ser só uma música, né? Mas também é dividido em várias partes, dependendo da música. Então, gente, essa era a ideia. O início do que a gente chama de romantismo era isso. Não era o que a gente chama de música romântica hoje. Era uma coisa bem diferente, assim. Mas esse era o hit do momento naquela época da história. E supostamente, né, acho que vocês viram a legenda, é uma música de louvor isso, na verdade, é um hino de louvor. Então era uma forma do Beethoven falar, expressar as questões religiosas dele através da música. Tudo bem até aqui, mas vocês podem procurar. Ele tem outras melhores. É que eu quis mostrar essa porque essa é famosa, né? Essa aí, provavelmente vocês já ouviram antes essa música. Querem perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo por enquanto? Muito bem, gente. Então, seguindo aqui para nossa aula, cadê? Além do primeiro eu preciso apresentar, né? Além do romantismo, um outro movimento também aconteceu paralelo ao romantismo durante esse século. Lembrando, e de novo a gente está vendo o quadro do Rembrandt aí, né, aula de anatomia. Esse quadro ele começa a seguir esse movimento, mas ele não faz parte, por questões que a gente vai ver já já. Mas além do romantismo, que era a expressão máxima do eu, do indivíduo, também houve um outro movimento que buscava, dentro das artes, né, que buscava expressar a razão, que buscava expressar as formas, o mundo mesmo, a realidade. Vocês lembram dos clássicos, do Renascimento, que se primava pela perspectiva, se primava pela proporção e tal, se primava pelo objetivismo nas obras. Então, vai haver durante o século XVIII e comecinho do século XIX
um movimento que vai ser um retorno aos clássicos, um retorno à Renascença, um retorno aos gregos, que vai ser o neoclassicismo. O neoclassicismo, essa obra aí do Canova, ela é bem emblemática, né, desse movimento. É um objetivo de voltar mesmo, de voltar nas artes, né, o, o mesmo tipo de técnica, o mesmo tipo de destaque, de ênfase para algum outro elemento que tinha nos clássicos, nos gregos e no Renascimento. Então, nesse quadro aqui, por exemplo, a gente vê o Perseu, né, que é uma figura mitológica, da mitologia grega, aliás, perdão, só que ele está um pouquinho diferente das estátuas gregas mais antigas, porque os gregos antigos, a ideia de corpo perfeito deles era um corpo gordinho, né? Era um corpo com músculo, só que com as gordurinhas em volta. E aqui a gente já tem um outro tipo de corpo humano, né? Mais magrelo. Além de uns detalhes além de mais detalhes, né? Como a cabeça da Medusa e a espada. Se fosse uma arte grega mesmo, só teria o corpo humano e Malemar teria um objeto, segurando um objeto. Outro exemplo de obra do neoclassicismo são as obras do Angres, do Jean-Auguste Dominique Ingres. Ele foi um pintor francês e essa obra que vocês estão vendo, né, A Banhista de Vaucanson, ele pintou essa obra várias e várias e várias vezes. Ele pintou a mesma obra muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até conseguir, eu não sei se ele conseguiu, né, se ele morreu antes, até atingir o que ele considerava a perfeição no quadro. Essa obra aqui, se vocês prestarem atenção, né, ela é quase uma fotografia. É quase como se você se pegar uma modelo usando essas roupas, esses panos aqui, num ambiente desse e fotografar é quase como se você estivesse vendo a pintura do Angres, porque ele tentou deixar o mais real possível. Então, uma característica do neoclassicismo é essa também, de sistematizar a arte, de você, quando for possível, né, e dependendo do tipo de arte, você refazer e reproduzir e haver técnicas de arte, uma coisa que não se pensava tanto antes, você ter técnicas específicas para fazer certos quadros, para fazer certas obras. Então, essa vai ser outra característica do neoclassicismo, essa sistematização da arte. Esses quadros aqui, né, só a título de comparação, não tem nada a ver, em termos de técnica, com o quadro da lição de anatomia. Embora a lição de anatomia seja um comecinho do neoclassicismo, no sentido de apresentar a razão, né, apresentar o conhecimento, e que o conhecimento vem, né, pelo experimento e tal, esse quadro não tem nada das técnicas neoclássicas. Ops, dessas técnicas neoclássicas. Por quê? Porque, primeiro, tem um monte de informação aqui, né, de novo. Não é objetivo esse quadro. E segundo, se vocês olharem esses três estudantes aqui atrás, parece que eles estão saindo do mesmo par de perna. Parece que eles estão tudo muito encoxado assim um no outro, mas demais, encoxado demais. Como se fosse uma criatura de três cabeças com duas pernas aqui. Então, e esse defunto também é um anão, né? Que está totalmente desproporcional. Ah, os corpos aqui representados. E o neoclassicismo ele vai ter essa volta de novo a tentar representar as coisas, vai ter de novo uma valorização da proporção e da perspectiva nas obras. Também o neoclassicismo teve o seu correspondente na literatura, na escrita, que foi o arcadismo. O arcadismo vocês também já viram
já leram, já estudaram nas aulas de português. Então, não vou falar aqui das obras literárias, né? Só vou falar das artes plásticas. Mas vocês já viram as características do arcadismo na literatura, e são as mesmas características. É uma busca pela simplicidade, o academicismo, né? De novo, esse retorno aos clássicos e essas coisas do tipo. No Brasil teve o arcadismo, aliás, antes de falar da questão do Brasil, eu vou mostrar também para vocês, né, um exemplo de música neoclássica agora, que não é romântica. Esse aqui é o Mozart, vocês também já devem ter ouvido falar dele, né, o Amadeus Mozart. Ele foi um grande crítico da época dele, ele seguia o pensamento iluminista, né, e ele foi só que ele é do século XIX. E ele seguia, e ele era um grande crítico da sociedade da época dele. As obras dele são consideradas assim grandes sátiras ou paródias do que acontecia na época. E uma das obras, e a obra que eu vou apresentar para vocês, deixa eu abrir ela aqui, também é uma paródia, é uma sátira, né, da época e conta a história de chama As Bodas de Fígaro. Ela conta a história de um conde, né, uma condessa. Vamos ver se abre aqui. Aí abriu. Conta a história de um conde e uma condessa. Aí esse conde e condessa, eles tinham dois servos, um casal de servos, a Susana e o Fígaro. E os dois servos iam se casar. Eles já estavam programados para casar. Só que nessa época tinha a questão do direito, olha só, o direito do conde de se deitar com as servas antes que elas casassem, e até para tirar a virgindade delas. Então era o direito do conde, do senhor, sobre as suas servas, que não eram escravas, ok? Só que qual a diferença então, né, de uma escrava e uma serva? E ele tinha esse direito de deitar com as servas antes delas casarem. E aí toda essa história, isso aqui é uma ópera agora, né, já não é uma sinfonia, toda a história da ópera gira em torno disso, porque o conde disse que não ia deitar com ela. Então fica o tempo todo, será que ele vai? Será que ele não vai? Será que a Susana vai deixar? Será que não vai? Será que o Fígaro vai aceitar casar com ela? Que não, será que não vai? Será que a Condessa vai fazer alguma coisa para impedir isso? Será que não vai? Então tudo gira em torno dessa questão. Então vamos ouvir agora aqui. Eu vou de novo fechar a câmera para melhorar a transmissão. Scrivi, io scrivo, ma signora, scrivo. E tutto il regno su me stessa. Canzonetta sull'aria.
Muito bem. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa música? Gostaram? Até choraram de emoção aí? Essa é mais romântica que a outra? Essa é esquisita, professor. Eu prefiro a outra. Mas vocês não estão satisfeitos com nada também. Caramba. É, gente, isso aí é um exemplo de ópera. A ópera, ela tinha esse jogo, né, das, da- dos instrumentos e das vozes. E ainda tinha um pouco de teatro também, porque a ópera, embora isso aí é uma filmagem, né, é uma adaptação para o cinema da ópera do Mozart, na verdade, no começo isso aí era atuado. Então tinha os atores no palco ali que cantavam, atuavam e ainda seguiam o ritmo da música, né? E ainda tinha orquestra junto, aliás, ajudando a fazer o espetáculo. Então, a ópera, nossa, ela movimentava muita gente para acontecer uma ópera. Por isso que era cara e por isso que é cara até hoje, aliás. Bom, gente, então, coloquem os seus nomes aí, gente, por favor. Coloquem os nomes aí no chat. Então, no Brasil, pessoal, no Brasil teve o romantismo e o neoclassicismo? Teve na escrita, na literatura. Não houve, na prática, não houve, de fato, né, não houve um neoclassicismo, um romantismo nas artes plásticas. O Dom João VI, quando ele veio para o Brasil, né, com a família real, ele até tentou
chamar alguns artistas, até tentou criar uma academia de belas artes aqui, mas não deu certo. O objetivo do Brasil, né, sempre foi a exploração mesmo, sempre foi de sugar o máximo possível aqui, então não foi para frente essa criação de um cânone brasileiro de grandes artistas, com exceção, né, da escrita, com exceção dos literatos e dos poetas. E no Brasil, o que teve de romantismo, então, e neoclassicismo foi o romantismo e o arcadismo. Então, alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Se não tiverem nenhuma dúvida, e sempre lembrando, né, que se quiserem perguntar, estou aqui no celular, como sempre. Então, se não tiver nenhuma dúvida, então a nossa aula acabou. Bom fim de semana para vocês e tentem descansar um pouco no fim de semana, gente, porque senão vocês não aguentam muito. E é isso, gente. Muito obrigado Professor, e bom até lá. dia. Tchau, bom dia. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Gabi. Obrigado, professor. Tchau. Até mais, Gabriel.